Então, assim, a gente começou falando do conceito de inconsciente, aqui ele já vai trazer a divisão que ele propõe, que acho que é uma divisão já mais conhecida, né? Que é essa divisão em inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Eu vou trazer mais um trechinho, depois eu vou tentar uma simplificação disso, assim, mas vou terminar a definição que está lá no livro Tipos, ó. Ele termina assim: nossa experiência até aqui sobre a natureza dos conteúdos inconscientes nos permite certa classificação geral dos mesmos. Podemos distinguir um inconsciente pessoal, que engloba todas as aquisições da existência pessoal, o esquecido, o reprimido, o subliminalmente percebido, pensado e sentido. Ao lado desses conteúdos inconscientes pessoais, há outros conteúdos que não provêm das aquisições pessoais, mas da possibilidade hereditária do funcionamento psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada. São as conexões mitológicas, os motivos e imagens que podem aparecer de novo a qualquer tempo e lugar, sem tradição ou migração histórica. Denomino esses conteúdos de inconsciente coletivo. A primeira coisa é a gente entender que essa divisão ela é uma ferramenta para a gente conseguir se aproximar. Não necessariamente os conteúdos vão estar separados como a gente está falando, ou sei lá, vai ter uma faixa aqui que é isso, outra faixa aqui que é aquilo. A gente tem uma necessidade de organizar isso, uma necessidade didática para a gente poder falar. Mas, às vezes, esses conteúdos eles estão misturados mesmo, assim. Mas, para a gente poder se organizar e para a gente poder catalogar isso de uma maneira mais interessante, o Jung vai propor isso, assim. Uma coisa que eu gosto de pensar que me facilita o entendimento é o seguinte: no inconsciente pessoal, as coisas que vão brotar ali do inconsciente pessoal, a maioria delas, a maioria não, acho que a totalidade delas, a gente vai conseguir encontrar a raiz na história do indivíduo. Então, é pessoal porque elas estão ligadas a algum tipo de vivência daquele indivíduo, né? Então, a gente consegue encontrar a raiz daqueles conteúdos na própria vivência da pessoa que está sendo analisada ali no caso, né? O inconsciente coletivo já são conteúdos que não necessariamente a gente encontra na vivência direta daquela pessoa. Podem ser conteúdos que brotam ali, mas que a pessoa, de repente, não teve nenhum tipo de aproximação com isso. Um exemplo que eu acho que é interessante, né? Eu vou simplificar aqui, gente, porque eu não sou muito bom em contar as histórias com detalhes. Eu fico mais com a ideia geral ali. Mas eu acho que eu vou tentar trazer aqui essa historinha para a gente entender o que ele está falando desse inconsciente, como apareceria na cabeça de uma pessoa uma coisa que não tem nenhuma ligação com a experiência dela, né? O Jung tinha um paciente esquizofrênico que ele teve uma visão, e ele narrou para o Jung uma visão sobre o Sol, e aí tinha o falo solar, e o vento saía dali. Então era uma visão assim que o Jung na época não entendeu muito bem. Mas o Jung ficou com aquilo na cabeça. Passado algum tempo, foi publicado um papiro em Paris, né? Na época achava-se que era um documento do culto de Mitra, né? Hoje em dia já tem uma discussão em cima disso. Mas ele achou, depois que foi publicado, isso aconteceu depois, né? O paciente contou para ele essa experiência, ele não entendeu, deixou lá anotado. Aí depois vem essa publicação. Quando o Jung lê a publicação, é exatamente a mesma visão que tinha aparecido naquele paciente esquizofrênico. Esse documento não tinha sido publicado, era uma coisa inédita que estava aparecendo naquele momento. O paciente não tinha acesso a esse tipo de leitura, não tinha como conhecer aquele mitologema, mas estava lá colocado exatamente a mesma imagem que o paciente narra para o Jung nesse papiro de Paris. Como isso apareceu na cabeça desse esquizofrênico, né? E é desses conteúdos, esses conteúdos que o Jung está colocando como conteúdos do inconsciente coletivo, né? Acho que esse exemplo é o que me ajuda a me localizar um pouco aí, né? E aí, eu vou trazer para finalizar um último trechinho, esse trecho eu vou compartilhar aqui com vocês, que é uma tentativa da Von Franz de falar do inconsciente, para a gente entender um pouco de como isso aparece na nossa vida, como isso aparece no nosso cotidiano. E eu acho que a Von Franz foi muito feliz nesse trecho, assim, porque ela deixa isso de uma maneira muito mais palatável para a gente, né? Então, vou ler aqui com vocês e a gente vai percebendo isso, ó. A Von Franz fala assim, ó: mas o que é de fato esse inconsciente?
que teve um papel tão amplo e imprevisível na vida e na obra de Jung. Na realidade, trata-se apenas de uma moderna expressão técnica para uma experiência interior que nasceu com a humanidade. A experiência que ocorre quando algo estranho e desconhecido toma conta de nós a partir de dentro de nós mesmos. Quando as ações de forças interiores mudam subitamente nossa vida. Quando sonhamos, temos inspirações e vislumbres que sabemos não terem sido construídos por nós, mas que vieram a nós a partir de uma psique exterior e abriram seu caminho até a consciência. Em épocas anteriores, esses efeitos de processos inconscientes eram atribuídos a um fluido divino, mana, a um deus, a um demônio ou a um espírito. Essas designações exprimiam o sentimento de uma presença objetiva, estranha e autônoma, bem como de uma sensação de alguma coisa abarcadora, a que o ego consciente tem de submeter-se. O próprio Jung teve experiências desses sonhos, desses vislumbres e efeitos desde o começo da juventude, tendo escrito a seu respeito em sua autobiografia Memórias, Sonhos e Reflexões. Vou dar uma parada aqui, porque tem uma discussão interessante. Aqui, nesse trecho, eu não sei se foi um problema de tradução ou o que foi aqui, mas tendo escrito a seu respeito em sua autobiografia. Aqui aparece como o livro Memórias, Sonhos e Reflexões como uma autobiografia. Mas não dá para ser uma autobiografia, porque uma autobiografia teria que ter sido escrita pelo próprio Jung, né? E a gente, estudando um pouco do processo histórico de como esse livro foi concebido, ele é muito mais uma biografia escrita pela Aniela Jaffe, que era secretária do Jung na época, do que uma autobiografia. O problema de colocar isso como autobiografia é que dá a entender que ali estão as palavras do Jung. Mas muita coisa da edição, muitos textos foram tirados, outros colocados, muita coisa editada que não passou pelo crivo direto do Jung. E aí, sinceramente, se for para ler uma biografia, eu indico muito mais para vocês a biografia escrita pela Bárbara Hanna, né? Saiu até uma edição nova há pouco tempo, do que essa. Mas assim, no Memórias, Sonhos e Reflexões tem bastante coisa interessante também. Mas não encare esse livro como uma autobiografia, porque aí ele leva a gente para alguns caminhos complicados ali. Então, só corrigindo esse trechinho, eu não sei por que isso está aqui assim, se foi um erro na tradução, ou o que foi, ou se passou batido mesmo, mas só para a gente não passar, vou fazer essa marcação aí, né? E aí vou seguindo aqui agora. Embora ele possa ter tido experiências dessa espécie, né, dessas experiências desses conteúdos que apareceram do inconsciente, né? Embora ele possa ter tido experiências dessa espécie em um número maior e com intensidade maior do que é costumeiro, elas não são de modo algum raras. No passado e mesmo hoje, entre pessoas que vivem próximas da natureza, elas se acham entre as ocorrências óbvias e por si só evidentes da existência. Todo curandeiro primitivo depende de suas visões e de seus sonhos. Todo caçador conhece impulsos e intuições sobrenaturais. Toda pessoa genuinamente religiosa teve, em alguns momentos de sua vida, essas experiências interiores. Mesmo no contexto da nossa civilização ocidental, um número de pessoas maior do que pensamos experimenta coisas desse tipo, embora só de raro em raro falem abertamente sobre elas, por temerem encontrar a rejeição racionalista tão característica da cultura contemporânea. É interessante isso para a gente pensar, assim, né? Então, assim, essa ideia do inconsciente, a Von Freud acho que deixa isso mais próximo, né? Ela está falando desse algo estranho que brota na gente, né? Que toma conta da gente a partir de dentro, né? Pode ser uma inspiração, um vislumbre, uma premonição, uma sensação estranha que você tenha, coisas que aparecem em você e que você não necessariamente consegue se identificar com elas, né? Parece que elas vêm de fora, parece que elas vêm de outra coisa, né? É disso que a gente está falando mesmo, né? E aí ela coloca no final aqui essa ideia de como é complicado hoje, a partir do nosso ponto de vista atual, que é um ponto de vista racionalista, abrir espaço para esse tipo de conhecimento, né? A gente vai sempre ter uma tendência a desvalorizar isso, né? A não dar importância para isso, né? Como se a razão pudesse sobrepujar essa parte. A gente não está tentando destruir o valor da razão. A gente só está tentando restituir o valor
que esse tipo de fenômeno tem para o ser humano, e de quanto isso foi, o quanto isso foi importante para a nossa sobrevivência, até enquanto espécie mesmo, né? E o quanto de possibilidade curativa existem nessas intuições, nessa inspiração, né? Imagine um artista, né? Como é que um artista faria sem a inspiração, né? Sem essas ideias que aparecem, sem essas coisas que brotam, né? Então, a ideia do inconsciente é um pouco essa, assim. Eu trouxe esses trechos, acho que para, primeiro, uma definição do Jung ali, um pouco mais difícil, agora uma da Von Franz, mostrando que o que a gente está falando está no dia a dia de vocês, assim, acontece com a gente, provavelmente, todos os dias, né? E por mais que ela mesma coloca, por mais que o Jung tivesse um grande número dessas experiências, isso está acontecendo com a gente, assim, pode ser que a gente não perceba, pode ser que a gente não dê valor para isso, mas isso está acontecendo com a gente de alguma forma, né? Então, é para esses fenômenos que a gente está apontando, né? Quando a gente está falando de inconsciente aí de alguma forma, né? Eu acho que por hoje, o que eu queria falar era um pouco disso, assim, era dar um pouco dessa introdução à ideia do inconsciente. Acho que aí vocês fiquem tranquilos, não dá para entender tudo simplesmente com esse vídeo, é preciso estudar, é preciso aprofundar. O Jung vai fazer toda uma catalogação desses produtos que aparecem na consciência, vindo do inconsciente. Ele vai tentar organizar esses produtos de uma forma a facilitar a nossa compreensão e a construção de uma proposta terapêutica em cima disso. Mas aí, com o tempo, com o estudo, a gente vai aprofundando isso com calma. Tá bom? Pessoal, eu acho que por hoje seria isso. Então, agradeço vocês aí por terem assistido até o final e até o próximo vídeo.